Então, boa tarde a todos mais uma vez. Bem-vindo ao Psique. Não vou explicar o que é, o que não é, porque daqui a pouco o Ricardo está aqui, vai falar e a gente tem pouquíssimo tempo. Mas quero dizer que agora a gente vai começar a filmar para colocar no canal do YouTube, porque quem chega mais tarde vai poder ver depois o que a gente falou, tá? Então tá registrado todas as coisas boas e as bobagens. Vamos lá. Então, gente, hoje eu mandei um e-mailzinho para vocês, não sei se vocês chegaram a ler, falando sobre o tema que a gente já está discutindo hoje, que é como lidar com os desafios. Já que ninguém me manda pergunta, eu vou falando, tá? Mas vocês podem me mandar pergunta pelo e-mailzinho que vocês estão recebendo. E aí, quando eu mandei esse e-mail, uma pessoa chegou para mim e falou assim: é importante lembrar que a gente tem que saber lidar bem com os desafios, porque eles são importantes para a nossa vida, e etc, etc. E isso é muito certo, é muito verdade, mas o que a gente faz com isso, né? Porque assim, é igual a gente falar assim, água faz muito bem para a saúde. Quanto que a gente bebe de água? Eu bebi água. Ai, para, tá vendo? Olha o exemplo aqui da geração futura, ó. Então, gente, mas quanto é que além dela todos nós bebemos de água? Então é a mesma coisa, como lidar com os desafios? Devemos encarar os desafios como uma coisa boa, como um crescimento, mas e daí? Como é que eu lido com isso dentro de mim? Então deixa eu explicar uma coisinha simples pra gente. Primeiro, o primeiro homem, que é a primeira raça mãe que povoou a Terra, ele simplesmente não conseguia nem pensar. Vocês conseguem contemplar isso? Que tinha um homem que vivia na Terra há muito tempo atrás que não conseguia nem pensar? Que ele só emitia sons e ruídos de dor e de prazer? Ele não conseguia pensar. Precisou haver mais de uma existência e desenvolvimento de raça humana para que o homem pudesse começar a usar o pensamento dele para desenvolver a inteligência. E isso provocava dor. Dá para imaginar isso? Dá doendo pensar? Então, antigamente, o homem, quando ele ia pensar, o homem de muito tempo atrás, doía a mente dele. Você acredita nisso? Que loucura! Como é que pode? Imagina você pensar num coração e doer. Doía a mente do homem quando ele tinha que desenvolver qualquer processo de desenvolvimento da sua inteligência. E aí o homem foi evoluindo e foi evoluindo também a capacidade dele de pensar. Aquela forma primitiva, instintiva, que era só ligada para você sobreviver, as feras que viviam no planeta da época, e que você tinha um físico lindo, maravilhoso, que o foco era isso, hoje em dia não tem, né? Só antigamente. Mas então, que o foco era só isso, era um corpo escultural maravilhoso e tal, porque eu precisava conquistar, eu precisava guerrear, era comer, era sexualidade vibrando a flor da pele. Agora você começa a ter, quer dizer, agora não, naquela época, um tempo depois, você começa a ter um homem que começa a desenvolver mais o intelecto. Com a descoberta do fogo, o homem começa a se agrupar e começa a ter a posse de uma mulher só, porque antigamente era uma confusão, né? Possuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem problema nenhum, vem José, vem Pedro, vem Paulo, vem tudo, não tem problema nenhum. Mas quando eu começo a desenvolver todo um sistema de sociedade que vem nascendo da descoberta do fogo, por quê? Descobri o fogo, não preciso mais ficar saindo por aí caçando igual um desesperado, plantando igual um desesperado, pego comida aqui, pego comida ali, porque agora eu já tenho fogo, eu já posso acender uma fogueirinha, posso preparar um alimento e vou começar a produzir este alimento. Vou começar a desenvolver armamentos mais sofisticados, tudo isso com a descoberta do fogo, tá? E aí eu começo a ocupar territórios em que são melhores para mim. E quem é que vai tomar conta desses territórios quando eu morrer? Meu filho. Então, para isso, eu tenho que ter uma mulher. Mas não da forma como era coletivo antigamente. Eu preciso ter uma mulher que eu saiba exatamente quem é essa mulher, que vai ter o meu filho e esse filho vai herdar a minha terra.
Por isso que antigamente tinha muito assim, eu preciso de um filho homem, para que ele possa sair por aí e herdar minha terra e dar continuidade. Então, ainda a ideia primitiva de posse do que é meu, mas já com desenvolvimento mental, intelectual, pensando numa forma de construção social. Até aí tudo bem? Ninguém pode dormir, hein, gente? Essa parte da história na escola, que o professor ia falando, todo mundo dormia, aqui não pode, tá? Que eu puxo a orelha, grito, vou lá em cima, grito no ouvidinho. Então todo mundo acordado olhando pra mim. Aí tá, beleza, o que aconteceu? O homem nessa época, ele mal falava de emoção. Presta atenção, emoção, falar de emoção, de sentimento é uma coisa extremamente nova. Extremamente nova. Tem muito mais a ver com a era que nós estamos entrando. Então veja, homem primitivo, embrutecido, físico, instinto, animalização. Desenvolvimento do homem, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento mental, noções de sociedade, de civilização. E agora nós estamos começando a entrar em contato com a era das emoções. Na década de 90, os Estados Unidos promoveu uma série de pesquisas para entender como funcionava a mente do homem. Por quê? Já sabia como é que funcionava o intestino, já sabia como é que funciona todos os órgãos, menos a mente. E eles queriam entender o que motivava emocionalmente uma pessoa, uma geração toda de assassinos. Você sai entrando dentro da escola e mata geral. Caramba, a gente está no meio de uma tecnologia de desenvolvimento cognitivo, intelecto lá no alto. E aí eu ainda tenho pessoas que saem por aí matando por diversão, matando porque entram em surto. O que está acontecendo? Então eles começaram a tentar entender como é que funcionava a mente do homem. E isso foi sensacional. Por quê? Porque desde a década de 90 a gente teve um boom que explodiu conhecimento para tudo quanto é canto de como é que funciona a mente. Como que funciona o nosso cérebro. E daí está interligado como que funcionam as nossas emoções. E como elas interagem na forma como os nossos cérebros mandam comandos de atitudes que a gente vai vivendo na vida. E o que isso tem a ver com como lidar com os desafios. Porque cada desafio que a gente passa... Vocês lembram que eu falei para vocês que os cientistas descobriram que uma das coisas que dá mais prazer ao homem é o desafio? Quem lembra? Ninguém lembra? Então tá bom, não tem problema, pula essa parte, no vídeo todo mundo vai perceber que ninguém lembra, não tem problema nenhum. Então vamos continuar. Uma das coisas que dá mais prazer ao homem é o desafio. Então por que é que quando a gente passa por uma experiência que nos traz um desafio, a gente faz o quê? Sofre. Sofre. Por quê? Porque a gente está começando a desenvolver dentro de nós uma consciência emocional. Você imagina que eu estou andando num caminho com um comprimidinho na boca que me deixa anestesiado, tá bom? Então eu tomei um remedinho, uma balinha, usei uma droguinha, uma bebida, pô, tô alucinada. Tô andando pelo caminho, não tô percebendo nada do que está acontecendo de real. Até vejo as coisas, mas eu vejo de uma outra forma. Que eu tô, tomei uma tarja preta, minha amiga. Eu tô, olha, em outras nuvens. Você pode falar o que quiser, debochar de mim, dá na minha cara que eu não tô nem aí. Então eu tô andando pelo caminho livre, leve e solta. Acontece que quando passa o efeito e eu olho para trás e vejo o caminho que eu percorri, eu tomo um susto. Gente, como é que eu pude percorrer por esse caminho? Eu podia ter caído, podia ter me machucado, podia ter isso, aquilo, aquilo outro. Só que eu tenho que voltar pelo mesmo caminho, porque eu peguei o caminho errado. Eu estava anestesiada, eu peguei o caminho errado. Quando eu volto pelo mesmo caminho, eu tomo consciência do caminho real. Sem nenhum tipo de anestesia, nenhum tipo de entorpecente, nenhum tipo de ilusão. Quando eu volto pelo caminho real, que eu vejo por onde eu andei, aí eu sofro. Então isso é o que acontece nas nossas questões emocionais que nos causam provações e são desafios. Quando eu estou vivendo no calor da emoção aquela situação, na maioria das vezes eu não estou consciente
Eu estou tão envolvida numa carga emocional que eu não me dou conta da realidade do processo. E vou vivendo, anestesiada. Um belo momento, o que acontece? Eu começo a despertar. Em que momento eu começo a despertar? Quando eu tô anestesiada, caminhando lá, linda e maravilhosa, de repente eu piso numa pedrinha. Ai, pisei numa pedra. Uma dificuldade da vida, um desafio da vida. Aí dá uma dorzinha, anestesia. O que é isso? Senti uma coisa diferente. Tô caminhando mais uma vez, uma pedrada. Tropecei com meu pé na pedra. Pô, caramba, cara, tá sangrando. Dou uma parada novamente. Então, eu vou começando a despertar. Então, os desafios da vida são momentos de despertar. São momentos que você está começando a ter sinais de que alguma coisa não está legal. E aí, o que eu costumo fazer? Eu corro para algum lugar, para alguém, para a pessoa tirar isso dentro de mim, para a pessoa resolver esse problema para mim. Cara, sai desse corpo que não me pertence. Pelo amor de Deus, tira essa dor. Acaba com isso na minha vida. Vou lá no centro de adição, tem que arrumar alguma coisa. Vou lá, pago o que for preciso para pagar, para acabar com o meu problema. Não quero mais saber isso na minha vida. Só que não é assim que funciona. Porque aquela tropeçada que você está dando, aquele desafio que você está tendo naquele momento, não é o seu problema. É um sinal de algo que você tem que olhar para dentro. Que às vezes, gente, não é aquilo tudo. E na maioria das vezes, pasmem, não é aquilo tudo. Mas a gente faz um negócio desse tamanho. E aí vem a física quântica, na era que a gente está vivendo hoje em dia, e fala o seguinte: a forma como eu olho o objeto transforma esse objeto. Então, a forma como eu olho o meu desafio transforma o meu desafio. Então, recapitulando as aulas anteriores, fui lá, passei por uma situação difícil. Às vezes uma situação corriqueira, tá? Uma situação difícil não quer dizer que você tem que cair no abismo para ser difícil. Difícil pode ser um tropeção que você dá numa pedrinha. E que bom que você para ali naquele difícil. Não tem que cair na porcaria do abismo para ser um difícil. Não, eu quero uma coisa pesada, hard rock. Não precisa. Vai na pedrinha, tá bom, gente. Fica atento, entendeu? Aí foi lá, tropeçou na pedrinha, teve um probleminha, o que você faz? E nem liga pra isso. Passa adiante, sabe assim? Ah, não, vou continuar, segue em frente. Não segue em frente porcaria nenhuma, para, pelo amor de Deus. Você tropeçou numa pedrinha, olha pra essa pedrinha. Você vai esperar tropeçar o quê? Na montanha? Bater com a cara na montanha? Olha pra pedrinha já, gente. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não foi educado dessa forma. Nós não temos o hábito, por quê? Porque estamos vivendo a era de começar a entender como funciona a mente e as cargas emocionais, como elas interferem na nossa vida. Isso é novo pra gente. Isso é novo. O que a gente entendia de emoção, estava tudo ligado a uma ideia moralista do que é certo e o que é errado. E não tem nada de certo e errado. Tem experiência e aprendizado. Então o que a gente faz? A gente se apega a um conceito do que é certo e errado e não experimenta aquela emoção que a gente está vivenciando. E não usa essa emoção para entender por que você escolheu isso. Por exemplo, tô sofrendo. Tá, tô sofrendo por quê? Sei lá, alguém me deu um chute na bunda. Eu sou horrorosa de falar, né, tia? Tá bom. Alguém foi lá e me rejeitou. Aí o que acontece? Começa a sofrer. Você não tá sofrendo porque alguém te rejeitou. Você tá sofrendo porque você tá vivenciando uma carga emocional que você não entrou em contato com ela e que ela tá ali dentro de você, ó. Só quando a pessoa provoca essa experiência em você é que você entra em contato com essa carga emocional. Sabe por quê? Eu tenho como provar isso pra vocês. Duas pessoas podem passar pelo mesmo processo de rejeição e agirem de forma completamente diferente. Isso é uma prova de que não tem a ver necessariamente com o que o outro faz com você. Tem a ver com algo que está dentro de você que o outro provoca. E aí, como a gente lida com uma situação dessa? Primeiro, mais uma vez, repetidamente, acolhendo este sentimento.
acolhendo este sentimento que está dentro de nós. E aí, o que a neurociência traz pra gente de dica? Se perguntar, por exemplo, digamos que o fulaninho foi lá e rejeitou a gente. Aí a gente vai se perguntar, ele me rejeitou por quê? O que eu tô achando que é o motivo dele me rejeitar? Aí a gente vai botar lá no papelzinho, tô dando dica, tá, gente? A gente bota lá no papelzinho, me rejeitou por causa disso, disso, disso e disso. Aí você vai falar assim, bom, mas eu realmente sou isso? O que eu tô fazendo? Eu tô racionalizando e refletindo e colocando luz na minha emoção. Lembra que eu falei pra vocês, a gente tem que iluminar as nossas emoções? Iluminar a emoção é trazer racionalidade à emoção, que também é uma coisa complexa, porque a gente aprendeu que a pessoa que é racional é fria. E não tem nada a ver João com José. Entendeu? Racional quer dizer que você raciocina sobre as suas emoções. Entendeu? Quem aprendeu na escola a raciocinar sobre as emoções? Não existe isso ainda. Entendeu? Não existe. O que a gente aprende é raciocinar sobre as questões e fatos históricos, raciocina sobre a ciência exata, raciocina sobre tudo que é externo. Tudo que é externo a gente aprende a raciocinar. Mas estamos na era de começar a raciocinar sobre tudo que é interno. Então vamos lá. Anotei a emoção que eu senti. Plá, 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 plá. Por que eu acho isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí eu vou refletir sobre por que eu acho. Mas isso é verdade sim ou não? Ah, é verdade sim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. É porque a gente adora se culpar, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem o prazer. Entendeu? O ser humano, ele tem o prazer, sabe? Assim, quase orgástico de se culpar. Não, mas eu realmente fui uma pessoa pecadora, eu fiz... É muito inconsciente às vezes. Não, eu não me culpo não, sou uma pessoa super de bem com a vida. Tira. Oh, hello, momento de tirar a máscara, entendeu? E pegar no pesado. Vamos parar com esse negócio de ficar passando maquiagem no nosso rosto para esconder espinha. Entendeu? Esconde espinha, furo, ruga, qualquer coisa. Para com isso, isso não adianta pra nada. Nós temos culpa e isso é um legado que a gente traz de uma construção cultural histórica que a gente vive. Nós fomos feitos de quem? Do pecado. Não é isso que a gente aprendeu na história? Que o homem e a mulher nasceu de um pecado. A mulher foi lá, comeu uma maçã, a gente coitada da maçã, a coisa mais maravilhosa do mundo. Que delícia comer maçã. Ela foi lá, comeu uma maçã, foi do pecado, levou pro homem. Aí foi uma porcaria só, uma confusão só, todo mundo agora é pecador. Não é isso que a gente aprende? Ah, não, mas eu não aprendi isso, eu tive uma outra religião. Não importa, meu amor, você está inserido numa sociedade. E você é influenciado por essa sociedade o tempo inteiro, querendo ou não querendo, você vai ouvir alguma coisinha ali que vai entrar. Entendeu? E o nosso cérebro, tudo que a gente vê, escuta, sente, registra. É assim, ó, automático. Então, vamos começar a questionar os nossos sentimentos. Porque somente assim a gente consegue superar aquele desafio. E quando a gente questiona o sentimento, a gente escolhe novas formas de agir, que isso é bom também. É importante a gente ter isso na cabeça. Porque a gente precisa agir de forma diferente. Você já agiu 1000 vezes da mesma forma, não está dando certo, criatura. Vai bater na faca onde? Até quando? Até sangrar o resto da mão que não tem mais? Tá dando soco ali, um ponto de faca pra quê? Faz diferente. Ah, mas eu não concordo que diferente vai dar certo. Experimenta, do seu jeito não tá dando certo. Então, vamos começar a raciocinar e refletir sobre os nossos sentimentos para que a gente faça escolhas. Porque senão o sofrimento vem, a experiência negativa vem e não muda nada. A gente vai continuar esperando que alguém resolva aquilo pra gente. Ou fantasiando uma situação, ou fantasiando uma história. Ah, eu tô passando por isso, porque no passado... Cara, esquece o passado. Vai pro presente. Ah, tem um registro de uma memória que tem uma ligação com o passado. Ok, mas você não vai conseguir mudar mais o passado. É agora. Entendeu? É agora. Tiro, porrada e bomba. Então, assim, vamos começar a parar, pensar
exatamente, e diagnosticar, identificar. Eu não vou usar diagnóstico não, porque outro dia eu falei diagnóstico, a pessoa fez uma confusão, negócio de psiquiatria, se perguntou se eu era médica. Então esquece a palavra. Vamos começar a identificar as nossas emoções e procurar, de fato, racionalizar sobre aquelas emoções, tá bom? Colocar luz nessas emoções. Só assim a gente colocar luz é refletir sobre isso. Perguntar exatamente sobre a realidade daquilo e procurar novos caminhos para vivenciar aquilo. É a única forma da gente superar o desafio. A única. Não adianta a gente falar assim, não, a gente tá aprendendo o quê? Não tô entendendo nada. Tô sofrendo aqui, tô aprendendo o quê? Só tem sofrimento aqui. Então, assim, racionalizar, tá bom? Então, a gente está terminando o nosso tempo, a galera já chegou, o chefe já chegou, tem que parar por aqui. Alguém tem uma pergunta? Uma? Manda por e-mail, manda por e-mail. Quem tiver dúvida, me manda por e-mail. Tem meu e-mailzinho lá naquele e-mail geral do Psique. Quem tiver com vergonha, pode mandar no particular, não tem problema, que depois eu explano aqui. Tô brincando, não vou fazer isso não. Eu vou responder direitinho no particular. Qual é o canal, o endereço do canal do YouTube? Eu boto lá pra vocês, tá bom? Então, gente, um beijo, obrigada a todos, tá? Espero que vocês saiam daqui cheios de dúvidas e me perguntem bastante coisa, pra gente ter mais assunto pra falar, tá bom? Então é isso.